Salve, salve, galera! Muito boa noite para todo mundo que está aqui ligadinho na TV Gazeta. A nave do Gazeta Esportiva está decolando. Vocês estão ouvindo o som, né? A nave decolando! Uhul! Olha lá, Paulo, tá sentindo? Tô. Vai, agora vai. Agora vai. Olha o gelo seco. O Chico tá voando, ó. Mas tá voando faz tempo, o Chico já tá voando faz tempo. Tá aí, Mas tem quem tá voando. Agora, quem tá voando é o time do Corinthians, meu filho. Beleza, então, ó, estamos decolando. Muito boa noite pra você, meu querido Chico Lang. Boa noite, Cabeceia, Chicão. Paulinho. Aí, olha. Ai, garoto. Olha, cabeceia direitinho, por favor, repita. Olha. Opa. Tranquilo. Eu já cabecei como zagueiro, né? Vou com pescação duro e pum. Nossa, você não sabe cabecear perto dele, tem uma... Lógico, o cara é atacante. Quantos gols de cabeça você fez por... Não lembro quantos gols, mas fiz bastante. Você fez o quê? Mais de 100? Eles começam a conversar e vai. O negócio vai. Se prepara, chileno. Não, o jogador profissional é fogo, cara. E do meu lado esquerdo e do seu lado direito da telinha, é isso, né? Paulo Sérgio! Boa noite, você de casa, amigo. Ó. Uhul! Aê! Campeão! Ano de Copa do Mundo, hein? É, De Copa do Mundo. Temos Exatamente. um tetracampeão na nossa mesa, é isso aí, muito bom. Então, ó, o programa de hoje tá assim de assunto bacana, hein? Assim de assunto bacana. Tem o empate do Santos diante do Guarani, lá em Campinas, a virada do Corinthians para cima do Ituano em Itu, as informações do São Paulo, que tá na zona de rebaixamento do Paulistão, e a expectativa em torno da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. Então, ó, fica com a gente, que tem tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Bom, a gente está de volta e a ansiedade já toma conta não só do torcedor palmeirense, como também de todo mundo que curte futebol, né? E a nossa enquete de hoje não poderia ser diferente. O Palmeiras vai passar pelo Al Ahly e garantir vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA? Sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com. Você pode usar o nosso QR Code que aparece na tela para já entrar no site e facilitar a sua vida, é só apontar o celular. Você pode participar do programa mandando pergunta para os nossos comentaristas pelo WhatsApp no 11 99479 1633. 99479 1633. Pergunta e responde também a enquete se o Palmeiras passa ou não passa amanhã, 1h30 da tarde, tá? E você pode ganhar a maravilhosa caneca aí do Gazeta Esportiva, que o Chico Lang tá mostrando. Aqui, meus amigos. E pode também escrever lá na nossa página, no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Tem a enquete, deixa lá seu nome completo, telefone, endereço e sua opinião que você também pode ganhar, tá bom? Vídeos de 10 segundinhos. E aí, Chicão, passa ou não passa? Não passa. Nem passa pelo Al Ahly. Não passa para o Al Ahly. Nem chega na final. Não chega na final. O problema do jogo de amanhã vai ser um problema muito mais tático do que técnico. E eu vou explicar no decorrer do nosso programa por que eu tenho essa opinião. Paulo. Eu vou sempre contradizer o Chico nessa questão. Pode passar sim. Joga de igual para igual, 50-50. A equipe do Palmeiras tem mais qualidade. Eu creio que tem tudo para passar sim. Eu também acho que passa pelo Al Ahly, hein? Tá chegando a hora, torcida palmeirense. É amanhã a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. E no último capítulo da nossa contagem regressiva, vamos ver como que foi a preparação da equipe até aqui. Falta um dia para a estreia do Palmeiras no Mundial. O Esquadrão Verde já está preparadíssimo para o grande momento. Muitos testes foram feitos no Campeonato Paulista. 3 vitórias e 1 empate. Uma coisa a gente já sabe, vai. Dificilmente Abel não irá a campo com 3 zagueiros. Os mais elogiados para ocupar a vaga de defensor pela esquerda foram Murilo, Piquerez e até Jailson foi testado. E é aí onde está a maior dúvida nesse momento. No Paulistão, estreia com o Novo Horizontino por 2-0, em bela atuação de Zé Rafael. Enfrentou em seguida a Ponte Preta e mais um show, 3-0. Foi ao ABC jogar contra o São Bernardo, na pior partida do Alviverde no Paulista até aqui. Empate em 1-1 em um combate bem morno. No último confronto pré-mundial, vitória com placar mínimo, 1-0 em cima do Água Santa.
Agora Abel faz os últimos ajustes para a estreia no Mundial. Do outro lado, o Palmeiras terá pela frente o Al Ahly, equipe que derrotou o Verdão nos pênaltis ano passado. Venceu o fortíssimo Monterrey nas quartas desse ano. Mas o time do Palestra Itália já está preparado, com mais reforços, ídolo Dudu no elenco e o principal, o apoio da gigantesca torcida alviverde. Que venha o Mundial de Clubes! Avante Palestra! É isso aí, já seguindo no clima da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, vamos diretamente para o Allianz Parque, de onde o Alexandre Silvestre chega com o noticiário palmeirense. Boa noite, Silvestre! Tem convidado aí com você? Claro, vamos tabelar boa noite, Michele, com o Wendel, 12 anos de história com a camisa do Palmeiras, formado na base do Verdão, campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro da Série B, pegou uma fase braba do Verdão. Estamos ambientando essa conversa aqui na sala de troféus da sede social do Verdão, aqui a Taça 51, a Copa Rio de 51, o Mundial do Palmeiras, logo após o Mundial de 50 que perdemos para o Uruguai no Maracanã. Então tem todo um simbolismo. Wendel, muito obrigado por participar aqui com a gente. Mais de 200 jogos com a camisa do Verdão e muita história para contar, Wendel. É isso mesmo, agradecer o convite, um abraço à Michele, ao Chico Lang, ao Paulo Sérgio, que se encontrou lá, né, na TV Gazeta. Nós estamos aqui, uma satisfação enorme, quero mandar um abraço a todos os palmeirenses, estamos juntos aí na torcida pelo nosso Verdão, né? E aqui é a camisa que fez o primeiro jogo aqui do Allianz Parque, né? Você tava naquela derrota amarga, né, cara? Contra o Sport, foi isso? Foi contra o Sport, nós perdemos, mas foi o primeiro jogo do Allianz, a camisa aqui, né, de jogo, uma camisa histórica. Acho que todo mundo vai querer vir atrás da camisa agora, hein? Deixa ela aqui, ó, deixa ela aqui bonitinha no nosso cenário. E você é palmeirense de coração, tem um carinho especial por esse clube. Qual a tua relação sentimental com a Sociedade Esportiva Palmeiras? Eu nasci na Bahia, né, Itapetinga, o meu pai botafoguense, eu era botafoguense, mas sempre gostei do Palmeiras. O Palmeiras jogava na época da Parmalat, o Edmundo, ali, né, o time forte, o Rivaldo. Eu sempre gostei do Palmeiras, torci em 99, né, na Libertadores. E quando cheguei no Palmeiras, me tornei palmeirense. A pessoa se converte para ser evangélico, eu me converti para ser palmeirense. Hoje eu sou o cônsul do Palmeiras, minha filha palmeirense, minha esposa, toda a família aí, já na expectativa do jogo de amanhã, né? Foi lateral direito, lateral esquerdo, volante, segundo volante, meia, zagueiro, foi de tudo um pouco. É palmeirense de coração. E Wendel, como é que você está entendendo esse jogo de amanhã? O que é mais importante para o Palmeiras, antes de eu passar a bola para o estúdio, para a galera bater um papo contigo? O time do Palmeiras está bem focado, é um time forte, é um time que tem muitos jogadores de nome, mas eles não levam em consideração o nome não, ele leva a união, a raça, o que eu vejo dentro de campo, um time dedicado. Contra o Flamengo, que foi a final da Libertadores, eu tinha certeza que o Palmeiras ia sair com a vitória, porque eu via o time pegado. Eles começam a marcar desde do ataque, porque uma grande defesa se começa desde o ataque, né? E eu vejo os jogadores se entregando e também tem várias peças de reposição. Eu estou confiante aí na vitória, não só de amanhã, quanto sábado aí e mais um título aí do Bimundial. Então, antes de vocês fazerem pergunta para o Wendel, conversarem com ele, acabamos de ouvir a opinião do Wendel sobre o jogo. Vamos ouvir o Abel Ferreira, que concedeu entrevista coletiva hoje. Tem uma indefinição nesse time, que é a utilização ou não do Piquerez, lateral esquerdo, que chegou nesta madrugada, estava com Covid, ficou liberado, treinou. O Abel disse que ele está voando se precisar utilizá-lo, mas a gente não sabe se ele vai meter um esquema ainda com outro jogador na esquerda, com o Jorge, improvisar Murilo, como o Wendel já jogou improvisado algumas vezes também, não era do setor. Enfim, vamos ouvir o que o Abel Ferreira tem a dizer em relação ao comportamento do Palmeiras para o jogo de amanhã, para a estreia. Fala, Abel. Temos uma experiência de 1 ano e meio juntos, temos jogos importantes e decisões importantes que vivemos juntos. Isso dá-nos experiência, dá-nos conhecimento e, portanto, amanhã o que nós temos que fazer para defrontar esse tipo de equipas é sermos pacientes, é sermos seguros, é na hora certa, no momento certo, aparecer no lugar certo e fazer aquilo que treinamos. E esse é o nosso foco, ter calma, ter tranquilidade, ser uma equipa sólida, ser uma equipa eficaz
e muito focada naquilo que são as tarefas individuais e coletivas. E se o fizermos, estaremos seguramente mais próximos de ganhar este jogo. A família palmeirense palestrina está ansiosa, Michele Janela. Muito bem, e aí, tem perguntas, Paulo Sérgio, para o Wendel? Eu tenho, Wendel, prazer enorme estar falando com você. Sem dúvida nenhuma, você deixa um legado importante numa equipe importante. Prazer, meu. Eu não sei se você acompanhou o jogo do Al-Ahly com Monterrey. Em que você acha que a equipe do Palmeiras pode sofrer com essa equipe do Al-Ahly? Eu vi os melhores momentos, né? O resultado lá de 1-0, venceu a equipe do México. O Palmeiras tem que ver, eu concordo com o que o Abel falou, né? Tem que ter calma, tranquilidade. O ano passado, acho que o Palmeiras foi um pouco ansioso e isso atrapalhou a equipe. Então tem que manter a calma, a tranquilidade e deixar as coisas fluírem naturalmente. É uma equipe forte, já mostrou vencendo o time do México. Mas o Palmeiras entrando com tranquilidade, deixando as coisas fluírem naturalmente, vai sair com a vitória, porque o Palmeiras é um time aguerrido, um time que ele não pensa no eu, mas pensa no nós. É um time que joga em conjunto. E aí, Chico Lang? Meu querido Wendel, um prazer falar com você imenso. Muito tempo não te vejo. Parabéns, você marcou história no Palmeiras. Foi um jogador discreto, né? Quase ninguém fala de você, mas você... Quem disse o Silvestre jogou em quase todas as posições ali do meio campo, na defesa, e só faltou jogar no gol. Então eu quero te perguntar o seguinte, meu querido Wendel, qual é a sua expectativa para amanhã? Se você estivesse em campo, como é que você entraria psicologicamente para essa partida? Eu vi o que o nosso treinador falou, o Abel, passou a tranquilidade, falou que tem que deixar a ansiedade de lado e entrar com tranquilidade. Lógico que a tranquilidade não é fácil ter, né, num jogo, numa final, numa semifinal de Mundial, mas os jogadores conversando ali um com o outro, já tem a parte definida, a parte trabalhada, entrar com tranquilidade que vai sair com a vitória. Eu acredito no Palmeiras, que vai fazer um grande jogo amanhã. Tá se falando muito do que o treinador do time egípcio falou, né? Se tivesse os 5 jogadores iria atropelar o Palmeiras. Isso ele só deu combustível para os nossos jogadores entrarem em campo amanhã. Todo time que enfrentou aí o Al-Ahly foi campeão mundial. O Corinthians foi, o Inter foi, o Bayern foi também. Fala, Paulo. Mas o Palmeiras perdeu no último Mundial pro Al-Ahly, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma equipe que você tem que ter muito cuidado. Agora, Wendel, eu vou te colocar aí numa saia justa aí. Como que tá a situação se o Abel não consegue esse título? O que você acha que acontece? O Abel, ele tem muito crédito, né? Acho que nunca aconteceu, vai ser difícil acontecer um time ser campeão, bicampeão, Libertadores no mesmo ano, né? Uma coisa... Acho que nunca vai acontecer isso. Então ele tem muito crédito. Não é por causa de um jogo que vai afetar o trabalho do treinador, que já está fazendo um grande trabalho, a torcida gosta. Palmeiras é pressão, né? Um time grande, uma torcida muito vibrante, mas que pressiona mesmo por resultado. Eu acredito que não seja isso que vai atrapalhar o trabalho do Abel. Daqui a pouquinho a gente volta daqui, Michele, da sala de troféus do Palmeiras com o Wendel para falar um pouquinho mais, tá bom? Desse Verdão que estreia amanhã no Mundial e que tem essa dúvida na lateral esquerda. Tô achando que o Abel vai meter 3 zagueiros. Daqui a pouco a gente fala disso. Beleza, Silver. O assunto agora é Campeonato Paulista. Ontem o Santos foi a Campinas encarar o Guarani e saiu de lá com um ponto graças à grande atuação do goleiro João Paulo. Em time que tá ganhando, não se mexe. A frase é bastante conhecida no mundo do futebol. E foi justamente com base nessa máxima que o professor Fábio Carilli escalou contra o Guarani, a mesma equipe que venceu o Corinthians na última quarta-feira em Itaquera. A estratégia começou dando super certo. O Santos abriu o placar em Campinas graças ao zagueiro Eduardo Bauerman, logo depois do toque do Marcos Leonardo.
A resposta do Guarani veio dividida em 3 partes. Só que o Índio, o Júlio César e o Giovanni Augusto pararam no goleiro João Paulo. Mas, no segundo tempo, o gol do Bugre enfim saiu. O Giovanni Augusto foi derrubado dentro da área pelo Felipe Jonathan. Pênalti para o Guarani. Na cobrança, o Lucão do break parou no João Paulo. Na sequência, o Iago chegou a completar para o fundo da rede, só que o VAR anulou o lance, alegando invasão de área do próprio Iago. Depois de quase 5 minutos, o juiz Douglas Marques das Flores voltou atrás e mandou o Guarani cobrar o pênalti de novo. Dessa vez, o VAR viu invasão dupla à área do João Paulo. O Giovanni Augusto chamou a responsa e empatou o jogo. A virada do Guarani ficou no quase. E a partida terminou mesmo empatada em 1-1. E esse empate, Chico, do Santos? Bom, Michele, é o seguinte, eu andei vendo esse tal de pênalti com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de perspicácia, né? E cheguei à conclusão que não foi pênalti contra o Santos. Pode passar o lance de novo aí. Não foi pênalti contra o Santos. Não foi. Não foi pênalti. O juiz deu pênalti de bobeira. E o Santos acabou sendo prejudicado, embora tenha jogado mal. Eu achei que o Santos não merecia nem vencer. O Guarani criou várias chances de gol. Mas o pênalti mesmo, que foi marcado, não foi pênalti. Não foi pênalti nem aqui, nem na China. E o Santos acabou sendo prejudicado, porque, na verdade, quem se enfia na área, na cobrança de pênalti, 3 metros para frente, é o atacante do Guarani. E o menino do Santos bota um pezinho só dentro da área. E levaram em consideração esse pezinho dentro da área, então voltaram o pênalti e aí saiu o gol do Guarani, o gol de empate. Mas o João Paulo fez defesas milagrosas, fez aí, que nem o Sérgio disse ontem no Mesa Redonda, com bastante propriedade, umas 5 defesas de 15 bolas que foram no gol, né? E o pênalti, meus amigos, que acabamos de ver aí, para mim não foi nada. Foi nada. Foi um lance normal de jogo, um lance tranquilo, e o Santos acabou sendo prejudicado por isso, no meu modo de ver. Mas não jogou bem, o Santos não jogou bem, o próprio Carille, depois da partida, reconheceu, Paulinho, que o Santos não foi bem, que deixou a desejar, né? Que o Santos pode render muito mais do que rendeu. O Carille jogou aberto, né? Não escondeu as deficiências do time. E elegeu o João Paulo aí, né? Como o santo da partida. Na realidade, o Santos ele teve alguns minutos importantes no jogo do Corinthians. O Corinthians, até o primeiro gol, foi bem melhor no clássico. Depois o Santos, sim, depois do 1-1, aí sim, encontrou mais espaços. Os seus jogadores, o Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, aí teve algumas substituições, aí o Santos foi muito bem. Volta com a mesma equipe num jogo contra o Guarani, e nesse jogo contra o Guarani foi muito superior à equipe do Santos, tanto é que o melhor em campo foi o João Paulo, que fez brilhantes defesas, teve uma no finalzinho lá, na cabeçada, e ontem mesmo o Sérgio mencionando aqui, é muito difícil você pegar aquela bola. Agora, lógico que o Santos vem numa crescente, tem jogadores importantes, mas precisa também estar com um banco de reserva aí à altura. 4 jogos do Santos e 3 o João Paulo foi o melhor, me informa aqui. Isso aí, 3 jogos. Ô Paulo, agora nesse jogo do Corinthians que você falou, e Chico, eu não sei até que ponto... O Santos realmente foi melhor ali, depois do gol, no jogo do Corinthians. Mas também o Corinthians se abateu. Então eu não sei até que ponto o Santos foi melhor ou até que ponto o Corinthians decaiu demais. Na realidade, vem a pressão. Vem a pressão. Eu estava no estádio, estava 1-0, aí achou que ia ganhar a qualquer momento, dá aquela relaxada. Na hora que relaxou, aí tomou o gol de empate. Na hora que tomou o gol de empate, logo em seguida já veio o pênalti. Então, deu uma falha tremenda, deu um pânico ali na equipe. Deu um pânico. Mas também tinha no banco
o estagiário, né? Chamado não, Silvio. começou. Vai, começou. Ó, vamos acionar o Guilherme aí Camargo? também, aí não dá, né? Ô Gui, você tá na nossa redação, na nossa central de esportes, você tem as informações do Santos, boa noite. O Peixe tá atrás de mais reforços? Boa noite, Michele, Paulo Sérgio, Chico Lang e todo o pessoal de casa. Tem possível reforço chegando na Vila Belmiro. Trata-se de Auro, lateral direito, ele que pertence ao Toronto, joga na MLS, tem 26 anos, jogador novo, né? A ideia do Santos é trazer ele por um empréstimo de 1 ano, certo? O contrato dele com o Toronto vai até o fim do ano, então a ideia é praticamente antecipar a saída dele e depois fazer o contrato em definitivo. Ele é um jogador que atua pouco aqui no Brasil, ele jogou na base do São Paulo. E a ideia do Santos nessas contratações são jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição. E é o caso dele, ele joga de lateral direito, mas também já atuou de lateral esquerdo, até de meio campo. Então vamos ver se ele vai chegar. Tem jogador também saindo, o pessoal já sabia que ele ia sair, né? O atacante Rodrigão já não vinha sendo utilizado pelo técnico Carille. O contrato ia até maio, mas o Santos conseguiu rescindir o contrato dele, ele deve se apresentar ao Sport. Bom, falando dessa partida do Santos contra o Guarani, destoou um pouco do jogo do Clássico, jogou bem melhor o Clássico o Santos, né? O Carille falou um pouco sobre isso, que realmente foi abaixo, mas tem um jogador que está chamando muito a atenção, que é o Eduardo Bauerman, né? O zagueirão que chegou no Santos, o reforço que mais jogou até agora, fez o gol ontem e o que está impressionando bastante tanto os jornalistas quanto o técnico Carille é a técnica dele, como ele consegue limpar e tocar a bola, sair jogando pelo Santos. Ele falou um pouco sobre esse jogador, foi perguntado na coletiva de ontem. Depois quero saber de vocês o que vocês estão achando também da atuação do zagueirão santista. Vamos ver o que o Carille falou. Logo que ele chegou, independente do sistema, se ia continuar com 3 zagueiros ou não, né, a gente não tinha lateral esquerdo no início para mudar já o sistema do início. O Felipe Jonathan com Covid, o menino Lucas Pires na copinha. Mas ele fez um brasileiro muito bom, de uma América, fez um segundo turno muito bom, né? Tá aí, é um pouquinho a forma diferente de jogar do América com a gente, mas já tá na América do Santos, tá tendo um entendimento ele com o Kaique, né? E tá sendo aí, fez um grande clássico, fez um gol hoje, jogou bem hoje, firme, decidido, aquele zagueiro que limpa a área, que a gente costuma dizer, toda a bola no setor dele, ele agride a bola e tira essa bola da área. A gente está muito feliz com ele e acredita que ele pode crescer muito mais. Diga, Paulo. Ô, Mia, eu gostei dessa defesa do Santos, Gostou? viu? Jogou muito bem no Clássico e é uma defesa que, pegando um pouco mais de ritmo de jogo, vai ajudar muito. E esse Bauerman foi muito bem no jogo no Clássico e nesse jogo do Santos, por mais que a equipe do Guarani teve um volume de jogo bem maior. Aí que tá. Agora, detalhe também, vamos falar, o Ricardo Goulart também precisa começar a jogar, né? Mas não leva jogar. um tempo, isso aí leva um tempo, né? Não, tudo bem, mas vai ficar correndo atrás da bola, correndo atrás da bola, não, tem que jogar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu querido Paulo, não me surpreende que a defesa santista esteja bem, porque o forte do Carille é exatamente começar a equipe com o goleiro, a defesa, o meio-campo e o ataque. O Carille é sistemático, ele sempre fez isso, ele não inventa nada. Ele vai no arroz com feijão bem feito. E dá certo. É o que o time de futebol precisa. Você não pode ter excelentes jogadores lá na frente, né? Se você tem uma defesa que é um buraco, né? Um meio campo que não marca. Então ele está montando o time do Santos direitinho. Pode chegar longe? Pode. Pode quebrar a cara? Pode. 50-50. Mas que ele está fazendo um bom trabalho, tá. E a defesa do Santos está tomando poucos gols. Ontem tivemos 2 Corinthians em campo contra o Ituano. Um no primeiro tempo e outro completamente diferente no segundo. O Jonas Campos conta melhor essa história desse jogo pra gente. Quem viu só o primeiro tempo certamente achou que daria Ituano. Equipe da casa que fez 1-0 logo aos 5 minutos com Neto Berola. E chegou a marcar o segundo na sequência com o Roberto, mas para sorte de Cássio, o VAR confirmou o impedimento no início da jogada. Aí veio a primeira aparição do herói da noite, Paulinho, que invadiu a área e sofreu pênalti. Fábio Santos, como de costume, guardou. O Ituano merecidamente foi para o intervalo na frente após o zagueirão Kleberson mostrar oportunismo dentro da área e fazer 2-1.
Mas quem viu o segundo tempo viu o Coringão tomar conta do jogo. O técnico interino Fernando Lázaro colocou o Juliano na vaga de Cantilho e em menos de um minutinho em campo, gol do camisa 11 após bela assistência de Roger Guedes, 2-2. E lembra do herói da noite? Pois é, aos 14 minutos, ele parou no goleiro. E aos 26, após cruzamento na medida de GP, Paulinho subiu bonito e voltou a marcar com a camisa do Timão. Camisa, aliás, que ele jogou pro alto na comemoração. Vitória com a marca do ídolo e com a cara do Corinthians, 3-2, no primeiro jogo após a demissão de Silvinho e a espera de um novo técnico. Muitas coisas da forma de trabalho, de metodologia, muitas boas, um bom processo de dia a dia. Eu acho que tudo isso fica ali, né? Uma passagem muito bacana, muito importante do Silvio aqui, que deixou essa herança, como você colocou, se pode se dizer. Da minha parte, não tenho pretensão nenhuma, né? E não me vejo deixando herança nenhuma. Estou à disposição do clube para auxiliar num processo, na eventual chegada do treinador, quando acontecer, de colocar, né, e de participar dessas informações, enfim, em relação ao grupo, mas nada em relação à herança. Não tenho isso, não vejo dessa forma. Aê, Chicão, gostou do Lázaro? Michele, é o seguinte, uma vez o Muricy Ramalho esteve aqui, Paulinho, no Mesa Redonda, e eu perguntei para ele o seguinte: quantos % um técnico de futebol tem na construção de uma equipe? Ele foi taxativo, ele falou 20%, 25%. Eu falei, mas qual é a função do treinador? Ele falou assim, dar um esquema tático, né, um conjunto de jogo e deixar os jogadores soltos no gramado. Ele disse que essa era a função do treinador. 60%, 70%, quase 70% era a responsabilidade dos jogadores e 10%, 15% da diretoria, o que sobrou é da diretoria do clube. Então, eu acho assim, que o que estava faltando para o Corinthians e que apareceu no segundo tempo foi exatamente soltar esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians não pode jogar preso. Ele é um time que precisa de uma tática diferente. É uma tática parecida. Vou dizer que é parecida, hein? Quando jogava o Sócrates na democracia corintiana. É diferente da passagem do Paulo Sérgio, por exemplo, que foi campeão do mundo, campeão brasileiro com o Corinthians em 1990, mas tinha um esquema um pouco mais fechado com o Nelsinho Batista. É diferente. Quando jogava a democracia corintiana, passaram dois técnicos lá, o Jorge Vieira e o Mário Travalini. E eles soltavam o time. Mas tinha o seguinte: o Mário Travalini ensinou o Zenon a marcar. Então o Zenon voltava e marcava. Era, na verdade, um excelente meia, mas também era um excelente volante. Você concorda, Paulo, com isso que o Chico Então eu falou? acho que esse segundo tempo do Corinthians vamos dizer assim, ter que colocar um quadro e falar assim, olha, nós temos que jogar assim. Bom, na realidade, o Corinthians tem jogadores importantes, jogadores que têm que fazer o resultado. Começa-se um primeiro tempo, eu não gosto de uma formação com o Cantilho ali na frente da defesa, perdeu um Gabriel, um jogador importante que ali muitos torcedores não gostam, mas eu particularmente gostava dele, sim. Também gostava dele. É um jogador que ajudava muito ali no setor defensivo, porque você tendo Juliano, Paulinho, Renato Augusto, o William, Roger Guedes, você precisa de alguém para marcar. Você precisa ter um suporte ali no setor de meio. E o Corinthians sofreu no primeiro tempo. No segundo tempo foi naquela da raça, teve momentos até que eu estava sentado com você, vendo o jogo, tinha um buraco no meio campo. Nossa, um buracaço. Tinha um buraco. E jogar dessa forma no Campeonato Brasileiro, aí sofre gol. Olha, o Jonas está lá no Parque São Jorge e traz as novidades do noticiário corintiano. Boa noite, Jonas. Notícias sobre a busca por um novo técnico? Fala, Michele. Boa noite para você, para o Paulo Sérgio, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Mistério no ar, né? Ontem eu até vi lá no estádio Novelli Júnior, na porta do vestiário do Corinthians, o presidente do William Monteiro Alves,
pensativo, mexendo no celular. Com quem será que ele estava falando, né? Mas o fato é que o Duílio está com poucas palavras com nós, né, profissionais da imprensa, né? Porque o Corinthians quer evitar justamente o oba-oba que se criou, por exemplo, antes da vinda do Silvinho, né? Quando cogitou-se Renato Gaúcho, Diego Aguirre, negociações que não deram certo, aí veio o Silvinho. Também quer evitar o oba-oba da busca pelo camisa 9, que acabou não vindo, né? Entre Cavani, Soares e Diego Costa. Enfim, diretoria trabalhando sem alarde, em silêncio, na busca por um novo técnico. Sobre esse nome, a gente sabe, tudo indica que deve ser um técnico estrangeiro, né? O Corinthians não tem interesse em nomes fortes aqui do cenário nacional que estão livres no mercado. Já estão descartados, por exemplo, Renato Gaúcho, Cuca, o próprio Mano Menezes. Então o Corinthians deve focar mesmo num nome estrangeiro. O primeiro nome forte que surgiu e obviamente interessou o Jorge Jesus, mas está numa situação financeiramente privilegiada lá no Benfica, né? Já saiu do Benfica, mas segue recebendo parte do salário até o fim da temporada europeia, fez um acordo com o clube português, então está sem trabalhar, recebendo 1,8 milhão de reais por mês, né? Valores altíssimos envolveriam uma possível vinda do Jesus, que não quer trabalhar também neste momento. Mas 2 portugueses livres no mercado foram oferecidos ao Corinthians, que vai avaliando esses 2 nomes. Um deles, né, talvez o mais forte deste momento, o Vitor Pereira, 53 anos, vem sendo analisado pela diretoria. Começou lá no Porto como auxiliar do Vilas Boas, foi até campeão lá, depois assumindo como técnico principal, passou pelo Olympiacos, pelo Fenerbahçe da Turquia, né, e o Olympiacos da Grécia, como eu disse, e um outro nome, o Paulo Fonseca, também português. Então é isso que temos neste momento, essa possível análise, né, em torno de nomes portugueses que foram sim oferecidos ao Corinthians, que busca um técnico à altura do elenco, né? Pelo menos essa é a mentalidade, um técnico experiente, a princípio estrangeiro e atualizado, moderno. Vamos ver quem vem, a gente vai acompanhando essa semana que promete ser quente aqui no Parque São Jorge. Michele. Beleza, Jonas, eu não sei até que ponto chegar alguém de fora que vai ter que conhecer todo o elenco, todos os jogadores, todo o esquema do Corinthians, os adversários. Eu fico meio sabe, não sei. Num elenco desse do Corinthians, é como o Chico falou, mas quando você tem jogadores como o Corinthians tem hoje, o técnico ele precisa fazer um trabalho o quê? Colocar taticamente essa equipe do Corinthians. O que é colocar taticamente, formar uma equipe boa? Fazer esses jogadores se movimentarem, fazer esses jogadores buscarem um espaço. Muitas vezes os 3 jogadores do ataque estão estáticos, buscando. Muitas vezes não é só a técnica do jogador, mas a movimentação da equipe para envolver a equipe adversária. Então o treinador hoje, ele que chegar aí, esses jogadores são espertos. E eles você não quer ser técnico do Corinthians, não, Paulo? Eu? Não. Por que não? Não, eu técnico não. Ontem tinha muito internauta no Mesa Redonda falando, e o Paulo Sérgio, não pode ser técnico do Corinthians? Não, deixa eu ficar aqui quietinho, tô bem aqui. Ah, sei. Ia dar um bom técnico, não conhece ele futebol. Tem muita visão de jogo, de tática, de conhece esquema. Futebol. Agora, eu acho que desses portugueses, todos que estão sendo ditos aí, vai sobrar para o Vitor Pereira. Se vier mesmo um português de fora, como está sendo dito aí, e está sendo quase que avaliado, o Vitor Pereira deve vir. E o Vitor Pereira, ele inclusive, um dos empresários dele é o Kia Jorabichian, né? Ah, é? É. Então, como o Kia Jorabichian está hoje mais próximo do Corinthians, é bem provável que o Vitor Pereira seja o homem da vez. Agora você vai falar, é um bom treinador? Experiência internacional ele tem, né? Foi campeão, né? pelo Benfica, né? Foi campeão pelo Benfica. Porto, né? O Porto, foi campeão pelo Porto, depois passou pelo Fenerbahçe, estava no Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe é um bom time, não é um time ruim, né? É um time da Turquia, é um time bom, né? Enfim, é um treinador experiente. Eu acho que está à altura do elenco do Corinthians. Você ficaria feliz com ele? Ou vai ficar cornetando na terceira derrota? É o seguinte, é muito difícil. O que eu gosto desse Vitor Pereira, pelo que eu tenho visto,
Ele é vibrante. Tem uma coisa aqui ele no é Brasil, vibrante. Pô, o Chico, Silvinho também é, tem hein? uma coisa aqui no Brasil que Ele é muitos intenso. torcedores não sabem, é que se um treinador de fora for contratado por algum time no Brasil e for mandado embora na segunda rodada, tem que pagar tudo. E não é em prestação, não. Como acontece com os treinadores no Brasil, que quando é mandado embora, não, a gente faz acordo lá na frente. Não pode fazer isso daí. Tem que pagar. Então tem que pensar muito bem. Tem que, tipo assim, o contrato até o final tem que pagar ali, né? Tem que pagar de logo de cá. Então não dá pra ficar pichinchando, não. Então tem que pensar muito bem o treinador que vai trazer. Paulo Fonseca, vai lá no Bayer Leverkusen, pergunta quanto tempo ele ficou lá. Quanto tempo? Não ficou 1 ano. E você sabe que ficar treinador na Europa dura bastante tempo. Dura bastante. Então Por que ele não e ficou todos lá? os refugos tem que vir pro Brasil. Por que ele não ficou Porque lá? o Paulo Fonseca não é tão bom quanto, quanto Então esse. tem que pensar esse muito Vitor bem esse Pereira, negócio né? de contratar treinador estrangeiro aí. Eu iria com. Tem alguém treinadores no Brasil que têm competência de trabalhar no Também acho. Corinthians. O Renato Gaúcho é um deles, né? A parar com essa frescura. Porque ele virou a cara pro Corinthians. Ele não virou a cara pro Corinthians. Ele disse, primeiro ele foi consultado pelo Santos. Aí ele foi honesto e falou, olha, não tenho interesse. Foi consultado pelo Corinthians. Ficou dar uma resposta e disse, olha, eu não tenho interesse. Mas Ele com não podia certeza não ele já ter. tinha especulações do Flamengo. Já tinha especulação do Flamengo. Ele foi educado, não xingou gosto do ninguém, Renato Gaúcho. não xingou a mãe praia. de ninguém, só disse não. Agora tá essa frescura toda e o Renato Gaúcho caiu uma luva nesse time. Daqui a pouquinho vamos falar do São Paulo, que mal entrou em campo nesse final de semana, né? Antes, tem mais aí um pouco do pulo no Allianz Parque. Vamos voltar lá com o Silvestre no Allianz Parque um pouquinho? Notícias do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. Fala, Silvestre! Aqui ao lado do Wendel, tabelando com esse jogador que é o 10º jogador com mais partidas pelo Palmeiras no século. Jogou de 2002... 2003 a 2015. 2003 a 2015, né? No século 21 sou o top 10 ali, com o maior número de partidas. Mais de 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Pegou uma fase difícil também, né? Série B, Wendel. E vem do Palmeiras navegando, assim, nadando de braçada. O que você pode relembrar e comparar com a sua época? Sim, o Palmeiras está com uma grande estrutura, que é o Allianz Parque, né? Chegou, aumentou o número de sócios, o Avante, o patrocínio também da Crefisa contribuiu bastante. Voltou o Palmeiras a ser o que era antes, vencedor, ganhando títulos. A minha época estava um pouco difícil, ganhamos o Paulista. O torcedor não gosta de falar que ganhou a Série B, né? Mas o jogador foi muito sacrificante. Você foi bicampeão? Bicampeão com o Palmeiras. Eu nunca caí, mas sempre participei dos acessos, né? Você quase ganhou 2009, né? Que vocês rasparam com o Muricy Ramalho. 2009 nós perdemos o título ali para o Flamengo ao final, né, do campeonato. Fizemos aqueles 3-0 no Corinthians. A gente estava até conversando aqui que tem um troféu do Brandão, né, Oswaldo Brandão. Quando ganha 5 partidas seguidas, nós ganhamos aquele troféu. O Obina fez 3 gols. Na verdade, ele fez 5 gols, né? O juiz anulou 2 ali. Mas foi muito triste. Mas agora nós estamos na alegria, né? O Palmeiras com uma grande estrutura, um grande patrocinador, grandes jogadores. E estamos novamente na esperança aí de mais títulos. E esse título aí do Bimundial, eu estou na confiança aí juntamente com a torcida do Palmeiras. E aqui atrás da gente, a bela taça de 1951, o Mundial do Palmeiras, o primeiro título intercontinental da história do futebol brasileiro em nível de clube e seleção. E a FIFA, pode não ter endossado, ajudou a organizar, compareceu no Brasil com a cúpula, com a alta cúpula, com o presidente da FIFA à época, que era o Jules Rimet, associado com a CBD, que hoje é CBF. Então tem todo um contexto histórico. Agora vamos falar do presente, né? Porque amanhã tem Al Ahly e Abel Ferreira. O Portuga vai dar uma analisada rápida no adversário egípcio do Verdão amanhã. E como que esse Palmeiras, presta atenção aí, Wendel, pode encaixar o jogo dele com o jogo do adversário. Eu tive aqui a oportunidade de ver o jogo, tiveram 7 ou 8 transições onde em igualdade numérica e muitas vezes em superioridade numérica, e isso demonstra muito que no momento que estás a atacar tens que preparar o momento defensivo.
E isso é que vai ser o segredo da manhã. Estarmos atentos, mas não há só uma maneira de fazer golos. Não é só em ataque posicional que podemos fazer golos. Podemos fazer golos em transição, podemos fazer golos em bola parada e podemos fazer golos de uma ação individual pela qualidade e criatividade dos nossos jogadores. Boa, Paulo. Foi o que eu sempre falei. Ontem eu falei no Mesa. A qualidade dos jogadores do Palmeiras é excepcional. Você tem o Scarpa, você tem o Veiga, você tem o Dudu, você tem o Rony, você tem jogadores importantes. Então a qualidade desses jogadores com a disciplina tática vai ser fundamental nesse jogo. Ô, Paulo, eu tenho uma tese que eu não sei se você vai concordar, mas toda vez que um time joga espelhado com o outro, o que é jogar espelhado? É jogar com a mesma tática. Eles vão jogar no 3-5-2, né? Os dois times. E dá sempre confusão esse negócio, porque você não tem para onde ir, você não tem para onde fugir. Toda vez que você sai no ataque, você bate em alguém, porque está espelhado. O espaço é ocupado pelos melhores jogadores. Então aí entra o que você falou. Aí vai valer a individualidade de cada um. Você acha que o Palmeiras tem jogadores de individualidade interessante? Eu também acho. Agora, os do Al-Ahly também são bons, não são ruins, não. Pelo que a gente viu contra no primeiro jogo contra o Monterrey, a gente pode perceber que alguns têm capacidade, sim, de finalização, de drible, de velocidade, de arranque, de cruzamento. Quer dizer, então, vai ser uma disputa de espaço impressionante. Vai ser um jogo difícil. Isso é um jogo difícil. Mas como eu falei, né, Chico? Essa não. disciplina tática é importante em qualquer equipe. Em qualquer equipe. Então, como o Abel falou, o foco. Você entrar focado, você entrar determinado, saber aquilo que tem que fazer. Então, eu creio que a equipe do Palmeiras está consciente disso. Bom, o São Paulo teve folga na tabela nesse final de semana, mas nada de descanso para a turma comandada pelo Rogério Ceni. O tricolor, aliás, vai ter que trabalhar muito para conseguir a primeira vitória no Campeonato Paulista nesta quarta-feira contra o Santo André. Quem chega com o noticiário São Paulino é o José Paes. Oi, Mi, um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo não entrou em campo neste final de semana pelo Campeonato Paulista, porque o tricolor teria o clássico choque rei com o Palmeiras pela quarta rodada do Paulistão. Mas é claro, o Verdão tá envolvido aí com a disputa do Mundial de Clubes da FIFA lá nos Emirados Árabes. Com isso, essa partida entre São Paulo e Palmeiras foi adiada. Então, o São Paulo no sábado treinou ontem também, treinou pela manhã nesta segunda-feira lá no CCT da Barra Funda, treina amanhã e encerra assim a sua preparação para a partida da próxima quarta-feira lá no Morumbi às 19 horas contra o Santo André, jogo importante para o tricolor. E por que eu digo isso, Michele e amigos? Porque o São Paulo está no Z2, está na zona do rebaixamento do Paulistão. Por enquanto, o Água Santa no último sábado ganhou do Novo Horizontino pelo placar de 1-0 e empurrou o São Paulo para o Z2, para a zona da degola do Paulistão de 2022. Tricolor que até aqui no Paulistão fez 3 partidas, não ganhou nenhum jogo, tem só um pontinho. Perdeu para o Guarani na estreia, empatou com o Ituano em 0-0 na sequência e depois perdeu para o Red Bull Bragantino num jogaço lá em Bragança, 4-3. Para o Bragantino. Então, São Paulo encerrando amanhã a sua preparação para esse jogo diante do Santo André. Hoje, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática e técnica no CCT da Barra Funda. Luan, Luciano e Patrick seguindo aí, se recuperando de suas respectivas lesões, trabalhando fisicamente para muito em breve voltarem a defender o tricolaço do Morumbi. Essas foram as informações do São Paulo hoje, direto aqui da nossa redação, viu, Michele? Até uma próxima. Vou ficando por aqui. Beijão para todo mundo. Beijão. E aí, se o São Paulo não ganhar, o Rogério Ceni já corre risco também de ser mandado embora? Não, eu acho que corre. Eu acho que corre sim. Porque a Mas pressão... não é só 20% culpa do treinador? 20% culpa do treinador. Só que ele não está sabendo dar um esquema tático para o São Paulo. Esse que é o problema. Cadê o 20% dele? Esse que é o negócio. Não tem. Como não tinha 20% do Silvinho. Entendeu? Então, o Ceni não está conseguindo passar para os jogadores aquilo que ele quer. Se bem que, vamos falar a verdade, contra o Bragantino foi 4-3 e o São Paulo fez 3 gols. E chegou a estar na frente por 3-2. É que bobeou na hora lá, deixou empatar e virar. Né? Foi uma bobeada. E o pior jogador em campo foi o Miranda, que é o cara que é o esteio da defesa. É o cara da defesa. Então quer dizer que foi um pouco de azar aí esse jogo.
Não, o Paulo Sérgio, não sei não. Mas cadê os 20% do Rogério? Cadê? Paulo, ei. Pô, você acabou de falar que jogou bem, que tava ganhando de 3-2 e que... agora já falou que vai ser mandado agora, eu não acho que deve ser mandado embora, até porque a situação no São Paulo não é a mesma situação que o Silvinho estava enfrentando no Corinthians. O Rogério Ceni tem respaldo da torcida, sim. Então eu creio que é o início de trabalho, algumas lesões já aí aconteceram. O São Paulo, por mais que perdeu esse jogo, foi o pior jogo do Miranda na equipe do São Paulo, que as falhas aconteceram, muitas delas no pé dele. Então é um jogador que é muito importante para essa equipe de São Paulo e eu creio que não vai ter problemas não. Último contato com o Silvestre lá no Allianz Parque. Me diz uma coisa, Silver, rola um sentimento aí de revanche nesse duelo contra o Al-Ahly? Mostra a sala aí de troféus pra gente. Então, revanche é com quem joga, né? O Wendel já parou, mas o Gustavo Gomes está tocando na banda e o Al-Ahly, que foi o terceiro colocado, ganhou do Palmeiras nos pênaltis no último Mundial. Naquela disputa de terceiro lugar. Será que tá atravessado na garganta? O que você acha? Tá atravessado? Rapidinho. Tá atravessado sim e eu creio que o Palmeiras vai fazer uma grande partida. Tá bom. Eu acredito que o Gustavo Gomes, pelo menos verbalmente, foi mais educado do que o Wendel. Acho que o nosso grupo, nosso elenco, não toma como uma revancha. Nós tomamos como um jogo de semifinal. Um jogo importante de um Mundial onde se conseguimos uma vitória nos leva a jogar a final e nossa mentalidade é sempre assim, jogar da mesma forma contra qualquer time e amanhã não vai ser a secção. Senhores, Gustavo Gomes não tem sentimento de revanche, tá bom que não tem. Wendel, muito obrigado, meu parceiro, por participar com a gente. Você que é um jogador, que foi um batalhador dentro de campo e que é um estudioso, sabe muita coisa da história do Palmeiras, falando aqui de dentro da sala de troféus do Verdão. Vivemos muito tempo aqui, então a gente aprende um pouco, né? É isso aí. Fica com Deus e quanto vai ser o jogo amanhã? Amanhã, 2-1 Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras para decidir no final de semana contra o Chelsea? É isso mesmo, e bimundial. Bimundial, então, para inspirar a nação alviverde, a família palestrina. Vamos deixá-los, meus amigos do Gazeta Esportiva, com a imagem da Copa Rio 51. Tchau, Michele. Tchau, pessoal. Obrigado, Wendel. Então a gente vai para o nosso resultado da enquete. O Palmeiras vai passar pelo Al-Ahly e garantir vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA. Jogo amanhã, 1h30 da tarde. Passa onde, Chico, o jogo? Passa na Bandeirantes, né? É na Band? Bandeirantes, É na Band, né, que passa. Então a gente vai estar todo mundo ligadinho. Maioria respondeu que sim, 57% dos votos. Eu acho que passa, porque já conhece, né, o adversário, passa. Palpite seco. 2-1 ou 2-0? 2 alguma coisa pro Palmeiras. 2-0. 2-0 Palmeiras. Chico? 5-0 pro Real Ahly. Pro Real Ahly, ele já mudou o time aqui. O que é? 5-0 pro Al-Ahly. Olha, gente, amanhã o Chico tá aqui, tá bom? Vamos ver, a gente cobra dele. A gente se vê amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Um beijo, vai Palmeiras! Vocês vão ter que me aturar, me engolir, que nem dizia o Zagallo.